Breaking News, CNN. Americanas pede recuperação judicial. As dívidas da empresa somam 43 bilhões de reais e envolvem credores financeiros, trabalhistas e fornecedores. A informação é da nossa analista de economia da CNN, Raquel Landim, que chega, né, Raquel, já para compor. Bom, Raquel Landim não está ainda com a gente, eu continuo aqui. A crise da Americanas foi detonada por uma inconsistência contábil de 20 bilhões de reais descoberta pelo executivo Sérgio Rial, que havia sido nomeado como novo CEO da companhia. Claro, poucos dias depois largou a companhia. Estão em curso investigações para saber se houve uma fraude e se o 3G do trio de empresários, considerados ícones do capitalismo brasileiro, estavam envolvidos. Depois do pedido de recuperação judicial, a Americanas vai precisar apresentar um plano de recuperação dos seus negócios, que geralmente envolve venda de ativos e um pesado desconto da dívida. Os bancos vão ter que provisionar as perdas em seus balanços, o que vai ter que afetar ou vai afetar a lucratividade. Além do BTG, os principais credores da Americanas são Bradesco, o Banco Safra, Banco do Brasil, entre outros. A gente lembra, o BTG ontem à noite já conseguiu na justiça, então, o direito a uma dívida, pedir a dívida à Americanas de um pouco mais de R$1 bilhão. Os advogados da Americanas também estão pedindo a recuperação para derrubar a liminar obtida pelo BTG, essa sobre a qual eu falei agora, e incluir o banco na recuperação judicial. A dívida da Americanas com o BTG é de R$1,2 bilhão, como eu disse, R$1 bilhão e 200 milhões. As negociações entre Americanas e os bancos credores estão sendo muito duras. Os credores pediam que Lehman, Teles e Sucupira, esse trio, fizessem uma injeção de 10 bilhões a 20 bilhões de reais na empresa. Esse trio de empresários tem um patrimônio estimado em centenas de bilhões de reais. Portanto, segundo os bancos, eles poderiam fazer um aporte para a empresa e pagar essa dívida. Eles sustentavam, no entanto, que só poderiam injetar 6 bilhões de reais e que, para isso, os bancos teriam que converter parte de sua dívida em ações. Sem acordo, restou o caminho da recuperação judicial a Americanas. É o quarto maior caso já registrado na história do país, perdendo apenas para as recuperações judiciais da Odebrecht, que foi de 80 bilhões de reais, da Oi, de 65 bilhões de reais, e da Samarco, também de 65 bilhões de reais. A petição é assinada pelos escritórios Salomão Advogados e Basílio Advogados. O ex-presidente da Americanas, Sérgio Rial, que comandou a rede por apenas 9 dias até a divulgação de um rombo bilionário em seus balanços, fez um comentário sobre sua meteórica passagem pela empresa em uma postagem em seu LinkedIn na última terça-feira. O executivo conta que chegou à descoberta dos erros contábeis depois de conversas com diretores da empresa em sua chegada, numa sutil resposta às especulações de que já sabia do problema ou de que, entre aspas, havia sido chamado para corrigi-lo. A informação é da nossa analista de economia, a Raquel Landim, e nós podemos falar com a Raquel agora? Raquel, boa tarde. Eu pensei que você ia me abandonar nessa composição da história da Americanas, que é icônica no Brasil, mas também muito difícil de contar. Agora, essa decisão da Americanas de pedir a recuperação judicial vem logo depois do ganho do BTG na Justiça. Ou seja, indica que se todos os credores fossem pedir agora que a Americanas pagasse o que devia, a gente ia ter aí o fim da Americanas. Ou seja, era uma impossibilidade, né, Raquel? Luciana, boa tarde. Boa tarde a todos. A Americanas não tinha mais saída, Luciana, desde que foi descoberto o que está se chamando, né, de inconsistência contábil, porque ainda precisa de prova de que foi uma fraude, já estava se desenhando esse cenário para a empresa. Tinha uma mesa de negociação entre Americanas e os bancos credores, mas o clima estava
muito ruim. Eu vinha conversando tanto com representantes das Americanas e do trio de empresários, Jorge Paulo Lemann, Beto Sucupira e Marcel Telles, aí, considerados ícones do capitalismo brasileiro, que são os acionistas de referência das Americanas, quanto com os bancos credores, e aí estamos falando de alguns dos principais bancos brasileiros, não só o BTG, mas também Bradesco, Safra, Banco do Brasil, e o clima era péssimo, era de desconfiança de lado a lado. Os bancos diziam que o 3G, os acionistas não estavam nem aí para o problema, e os acionistas colocavam, não, olha, os bancos não estão colaborando, eles também não querem entrar nesse jogo. O que poderia ter sido feito para salvar a Americanas? Uma injeção de capital. Isso chegou a ser discutido. Mas os empresários do 3G, embora eles tenham uma fortuna aí de bilhões de reais, eles sinalizaram estar dispostos a injetar somente 6 bilhões. E isso era muito pouco. Os bancos falavam na necessidade de 10 até 20 bilhões de reais. E aí os acionistas diziam, tá bom, a gente só vai colocar dinheiro se os bancos também estiverem dispostos a entrar e transformar parte da sua dívida em ação. E aí numa empresa que está com suspeita de fraude, é muito complicado. Um banco assumir já esse risco de saída, se tornar sócio de uma empresa que está em suspeita de fraude. Não teve acordo. O único caminho que sobrou para Americanas é uma recuperação judicial. Para quem não está nos assistindo, Lu, a recuperação judicial é uma espécie de trégua. Ela é uma trégua que a companhia pede à justiça, em que ela para de pagar os seus credores. Essa recuperação da Americanas são 43 bilhões de reais. É a quarta maior que já tivemos no Brasil, só perde para Odebrecht, Oi e Samarco. Ela é maior até do que a OGX do Ike Batista. E depois de um certo período, desse período de trégua que a justiça dá, a Americanas tem que apresentar o seu plano. Como é que ela vai fazer para tentar sair desse buraco? Normalmente, isso inclui um desconto muito grande para quem é credor. Então, assim, os bancos já estão dando como certo que vão perder boa parte desse dinheiro. A gente tem que esperar para ver como que a Americanas vai pagar os seus funcionários, porque eles também estão incluídos aí nessa recuperação judicial. Normalmente as empresas tendem a fazer um plano mais benéfico para os funcionários, pagar eles com mais rapidez. A gente espera que seja assim também neste caso. Fornecedores, como é que esses fornecedores vão receber? A Americanas também vai ter que detalhar isso. Ela vai ter que botar isso num papel e tentar convencer o juiz que ela tem possibilidade de se recuperar, se ela der uma espécie de um calote, né, entre aspas, parcial aí na sua dívida. Agora vai ser uma missão muito árdua, Lu, porque é o tipo de coisa que é um baque de imagem muito, muito grande para a empresa. Ô, Raquel, algumas dúvidas, por favor. A gente tinha aí o início dessa descoberta, disso que pode ser uma fraude, e essa é a minha pergunta. Como é que a gente vai saber que é uma fraude? É a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que vai investigar isso? Como funciona? E a segunda pergunta, a gente tinha uma dívida, inicialmente falava-se em 20 bilhões. Esse número foi crescendo e agora a recuperação judicial, esse pedido, a declaração é de uma dívida de 43 bilhões. Como é que isso foi crescendo assim de forma galopante? É aquela coisa, né, Lu? A hora que você começa a puxar o fio do novelo, é difícil saber onde que ele vai parar. Então, assim, a primeira inconsistência contábil, que é essa estranheza no balanço que a equipe do Sérgio Real encontrou nas compras e vendas da Americanas, apontava para um rombo de 20 milhões. Depois foi ficando claro que ele era muito maior. Os bancos credores falavam para mim em 38 bilhões. A hora que a empresa foi puxar realmente tudo que ela devia, e nem tudo isso é inconsistência contábil, porque a hora que você pede recuperação judicial, você inclui todas as suas dívidas, você tem que botar o pacote inteirinho. O único que ficou de fora foi o BTG, porque conseguiu aquela liminar para separar o 1 bilhão e 200 milhões que a Americanas deve para ele. A Americanas vai tentar derrubar isso na justiça e botar o BTG junto com todo mundo. Ela chega nessa dívida de 43 bilhões de reais, que é uma dívida muito alta. E repara que é uma dívida alta porque Jorge Paulo, Marcel Telles e Beto Sucupira tinham muito crédito no mercado, né?
são considerados ícones do capitalismo brasileiro. É o tipo do empresário que nenhum banco desconfia. Os caras tinham crédito livre, né? Eram Midas, desde que promoveram a fusão de Brahma Antártica e criaram a Ambev no Brasil. Então, eram considerados exemplos de gestão. Então, esse buraco foi aparecendo. O que causa muita estranheza, Luciana, é o seguinte: como é que o Sérgio Real, que foi anunciado, né, era o presidente do Santander, foi anunciado para ser presidente das Americanas, as ações subiram pra caramba, e aí antes dele assumir, ele vai fazer um cheque ali na empresa, conversar com os executivos, ele em 9 dias percebe que tem alguma coisa errada, e os executivos das Americanas, que respondiam diretamente para o Beto Sucupira, não perceberam isso em anos. É muito estranho. O que os bancos dizem para mim, eles que estão olhando agora com lupa os números, já deveriam ter feito isso lá atrás, quando deram os empréstimos, mas não o fizeram, me dizem, não dá para ter certeza ainda que tem uma fraude. O BTG é mais incisivo, né? Na petição dele, que foi revelada aí em primeira mão pela minha amiga Thaís Herédia, ele já fala em uma fraude, etc. Mas outros bancos que são mais cautelosos dizem, olha, ainda não dá para ter certeza. Vai ter muita investigação sobre isso. A CVM, sim, tem que atuar. A CVM no Brasil, ela é muito fraca, ela tem pouco dente. A gente vê esses escândalos, às vezes eles se repetem, né? A gente lembra do caso da OGX e foi uma tragédia no mercado de capitais brasileiro. Ela tem que atuar, ela tem que apontar onde estavam os problemas. A gente precisa de respostas da PricewaterhouseCoopers, que era a auditora dos balanços da Americanas. Ela era paga para encontrar esse tipo de inconsistências e não encontrou. Isso vai ter repercussões também, eu acho, fora do Brasil, porque tem acionistas estrangeiros que estavam aí, porque a Americanas tinha uma pulverização grande no mercado brasileiro. Você tem muitos pequenos acionistas que tinham dinheiro, é uma companhia de capital aberto, tinham dinheiro investido nas Americanas e que viram isso virar pó, porque as ações caíram aí para valores ínfimos. E vou te falar uma coisa, enquanto na recuperação judicial os credores têm a expectativa de receber, 20% ao longo dos anos, geralmente numa recuperação judicial, Lu, a empresa geralmente faz um plano que é assim, olha, eu vou te pagar 20% do que eu te devo ao longo de 10 anos. Então, os credores têm uma expectativa, estou chutando um número, mas com base na experiência que eu tenho de cobertura de outras recuperações judiciais, de receber 20% do que eles têm de dívida em 10 anos. O acionista minoritário, aquele que tem a ação da Americanas, esse aí não recebe nada. Pois é, Raquel. Se não sair do buraco, o dinheiro dele já era. Pois é, Raquel, até queria te interromper e te perguntar sobre isso, porque essa semana eu tive aqui uma conversa com representantes dos acionistas minoritários, e essa conversa é importante agora para você que está nos assistindo, que às vezes está, né, através de um banco, um fundo de ações, acaba investindo em ações da Americana e viu seu patrimônio, ou pequeno patrimônio, que na verdade significa muito para esse pequeno investidor, derreter, como disse você. E ao mesmo tempo está vendo 3 maiores investidores, ícones do capitalismo brasileiro, dizendo que não podem colocar o seu próprio dinheiro na Americana, não mais que 6 bilhões. E como é que termina essa história? Termina assim, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, é isso mesmo? Lu, vamos tentar entender. Se houve uma fraude, os órgãos responsáveis, e aí estou falando da CVM, eventualmente não sei como é que está isso em relação à SEC americana, se ela teria alguma jurisdição ou não, a CVM dos Estados Unidos, elas vão ter que responsabilizar os acionistas de referência e os controladores e os gestores, todo mundo que estava à frente disso. Agora, a ação é investimento de risco. Todo mundo sabe, a hora que você investe em ação, pode acontecer algum problema e você pode realmente perder o seu dinheiro. Esses 3 empresários, eles têm um patrimônio estimado, eu acho que mais de 180 bilhões de reais, eu estou chutando o número aqui. Isso quer dizer que eles rasgam dinheiro? Obviamente que não. Se eles acreditassem realmente que a Americanas tinha chance de sair desse buraco, era mais provável que eles fizessem essa injeção de capital. O fato deles não estarem colocando esse dinheiro
é claro que manda uma sinalização muito forte para o mercado, para os fornecedores, para os consumidores, de que a situação da empresa é muito complicada. Eu hoje conversei bastante com representantes da Americanas, com gente que está lidando com esses 3 empresários. O que eles me disseram? Olha, não dá para a gente fazer a injeção de capital, porque se a gente bota esse dinheiro e os credores estão ávidos por esse dinheiro, qualquer dinheiro que a gente coloque, os credores vão lá na justiça, bloqueiam e tomam. E a gente não consegue recuperar a empresa. Esse é o argumento que eles colocam. Você vai conversar com os bancos, eles têm uma outra visão. Eles viram e falam assim, esses caras, e eu ouvi essa expressão, esses caras não estão nem aí para essa empresa. Então, é uma guerra de versões, entende? Dinheiro para salvar a companhia, é claro que eles teriam. Agora, ninguém rasga dinheiro, por mais rico que seja, certo? Então, assim, o fato deles não terem salvado a empresa é uma sinalização muito ruim para a Americanas. Isso significa que é impossível que ela sobreviva? Claro que não. Nós temos a Oi aí, que foi uma das maiores recuperações judiciais do Brasil, que sobreviveu, muito menor. Ela é infinitamente diferente do que ela é hoje. Ela vendeu vários pedaços, ela hoje é uma companhia muito diferente, mas, enfim, sobreviveu ali num outro perfil, de uma outra maneira. Raquel Landim, muito obrigada pelas informações. Eu termino aqui dizendo, inclusive, Raquel, que apesar dessa notícia, ou com essa notícia, o dólar opera em alta nesse momento na Bolsa de 0,67. Então, essas são as informações. É claro que daqui a pouco a gente tem o CNN Mercado, mais tarde, que vai dizer como é que foi a movimentação na Bolsa hoje. Obrigada por esse Breaking News, Raquel Landim. Obrigada, Lu. Até mais tarde, querida. Até mais tarde. Daqui a pouco sair na TV. Beijão. Isso aí. Outra.